Gente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Nebar, presidente do Conseg aqui em Vinhedo. Eu agradeço a presença, agradeço a Dani por ceder o espaço. Presidente da Câmara, Nilson, se quiser depois se sentar aqui com a gente também, por favor. E hoje nós vamos dar início à reunião um pouco diferente, porque a Polícia Militar ela tinha colocado uma demanda sobre fazer uma audiência pública, né? Mas, no fim, a Tenente Marcela estava explicando que a audiência pública que estava prevista é mais ou menos o que a gente já faz em toda reunião do Conseg. Então, acho que a gente já saiu na frente que temos audiência pública todos os meses aqui, porque é o termo que a gente faz, né? Mas, pela necessidade e demanda da Polícia Militar, eu ia passar a palavra primeiro para a Tenente Marcela. Sentar, por favor. Excelente tarde a todos os senhores. Eu sou a Tenente Marcela, para quem não me conhece, comandante do pelotão de Vinhedo, né? Aqui próximo de nós, do panorama. Representando aqui a Polícia Militar junto ao Conseg, e também, como nós fazemos todos os meses, o Conseg de Vinhedo, como uma audiência pública mesmo, dando palavra ao cidadão, né? Dando espaço ao cidadão. Então, optamos aí por unificar, né, a audiência pública prevista com a reunião do Conseg. Aí eu falei para o presidente que, como nós abrimos esse espaço para o cidadão em todas as reuniões, hoje a gente só vai realmente delimitar, né, fazer aí uma listinha de demandas aí dos participantes para aqueles que quiserem ter a palavra aqui. Mas somente aí para formalização, porque isso aí já é feito toda a reunião. Bom, para a gente não fazer comparativos, eu gostaria de agradecer aí a participação do Conseg, todas as demandas que nós tivemos aí, toda a nossa resiliência junto a essa pandemia e toda a boa vontade dos senhores em participar a cada dia, cada um da sua forma, né? A Dani, os membros do Conselho, a Guarda, a Polícia Civil. Nós não paramos em momento nenhum, estamos aqui, né, 24 horas, não temos aí essa disponibilidade de estar recluso, de se proteger, não tivemos, né, de se proteger da Covid, estivemos aí na linha de frente todo o tempo, e o Conseg também foi participação essencial aí nessas demandas que nós tivemos nesse período. Retomando as atividades, ainda no período de distanciamento social, com todas as medidas de segurança, por isso que eu gostaria de agradecer aos senhores, que os senhores não esmoreceram, os senhores continuam aqui, né? Então, todas as demandas que nós tivermos no município, e eu acredito que se o Conseg estar dessa forma, né, porque a cidade está boa, a cidade está segura, nós estamos fazendo o nosso trabalho certinho, porque senão, esse espaço seria pouco para a população de Vinhedo reivindicar, reclamar, tomar a palavra com problemas sociais, problemas de segurança, entre outras demandas. Então, eu gostaria de fazer uma explanação aqui sobre o município só deste ano, tá? O ano passado foi um ano atípico para nós, então nós tivemos aí até uma diminuição em alguns tipos de delitos. Claro, né, depois eu até perguntei quais são os representantes, né, que vieram da assistência social, que algumas demandas também aumentaram nesse sentido. E o trabalho deles, eu acredito que depois da pandemia, nesse final de pandemia, nessa adaptação à pandemia, será dobrado ou, né, terá um aumento até mais do que isso, maior que esse. Então, o que eu gostaria de passar para os senhores é o seguinte, que de janeiro, né, até hoje, né, todos os meses aí desse ano de 2021, o que nós tivemos? Nós tivemos no município de Vinhedo 39 roubos outros. Aí roubo de celular, roubo de carteira, bolsa, pertences pessoais, dinheiro, corrente de ouro, alguma coisa desse sentido. 39 nesses 11 meses. Com relação a veículos, nós tivemos 11 roubos de veículos nesses 11 meses de 2021. Não exatamente conforme, né, a estatística, né, um por mês. Não foi um por mês, tá? Mas nós tivemos a média de um roubo de veículo por mês no município de Vinhedo. Roubo a banco, não tivemos, né? Roubo de carga no município de Vinhedo,
isso não se aplica, como a gente estava conversando aqui, não se aplica às pessoas que foram vítimas e moradores e foram vítimas em outros municípios. Vítimas de roubo de carga, no município de Vinhedo, nós temos o registro de 3, nesses 11 meses. Furtos outros, né? Furto de celular, que não sabe se perdeu no ônibus, se alguém pegou, né? Que a pessoa se deu conta, né? Depois de ter tido o seu bem subtraído ou perdido, né? Porque a pessoa entra no ônibus, aí larga lá. Aí cai do bolso, alguma coisa. Aí o que acontece? Ah, eu fui furtado. Ok. Mas você pode ter deixado cair e alguém achado que uma índole e realmente subtraído. Então, a gente considera também, né, uma apropriação indevida, então a gente mantém isso daí no furtos outros também. Isso também se aplica, por exemplo, né, o que distorce um pouquinho esse número, na questão de documentos. Por quê? Quando a pessoa tem o documento dela extraviado e perdido, ela paga uma taxa para poder tirar a segunda via. Quando ela faz um boletim de ocorrência de furto do seu próprio documento, ela não paga essa taxa. Então, muitas pessoas, elas se abrigam desse subsídio, né, para não pagar a taxa da segunda via, para não ter que fazer o trâmite de extravio convencional, ela faz o boletim de furto e retira essa segunda via sem ônus. Então, muitas pessoas fazem isso sem pensar lá na frente que qualquer demanda, financiamento, até mesmo boletim de ocorrência, quaisquer demandas na sua vida civil, aquilo ali vai ficar registrado como furto, né? Então, pode até prejudicá-la no futuro, mas mesmo assim, naquele momento, para ter aquele benefício da taxa, ela faz, embora seja uma taxa irrisória. E furto de veículo, por isso que eu estou falando, né? Furtos outros, né? Nós tivemos no ano de 2021, 290 furtos outros registrados. Então, esse número é um tanto grande, né? Considerando essas observações que eu fiz. Com relação a furto de veículo, nós tivemos 33 furtos de veículos no município, até ontem, este ano. Então, o que nós temos aí? 33 furtos é uma quantia considerável? Não. Por quê? Porque nós temos em Vinhedo aquela qualidade de vida, né? Ah, eu posso deixar na rua o meu carro aberto que o ladrão não vai levar. Aí a pessoa faz o quê? Deixa o carro aberto. Porque aquela sensação de segurança está tão saliente, né? Está tão demonstrada que ela... Ah, eu vou deixar meu carro aqui porque eu só vou ali na casa do fulano, tal. E às vezes até deixa aberto, né? Tem uma garagem que cabe 5 carros, ela deixa o carro dela na rua. Tem as visitas lá da casa dela, ela tem uma garagem como a da Dani aqui, ó, né? Para as visitas. Aí vem a tia-avó dela visitar ela, deixa o carro lá fora. Então, às vezes, a gente, por estarmos numa cidade segura, a gente deixa de tomar algumas providências preventivas, né? Quantas vezes eu passo por aqui de viatura e falo, oh, senhor, o senhor deixou o carro aberto. E muitas vezes o cidadão daqui fala o quê para o policial? Eu tenho seguro policial. Como se isso implicasse somente no ressarcimento dele. Esquecendo que trazer o ladrão do furto para o município é um problema nosso, é um problema social, é um problema de segurança pública. Então, quando nós temos uma pessoa que acredita no seguro que ela paga mensalmente, anualmente, a gente tem um problema de segurança. Porque aquela pessoa só está pensando no ressarcimento do bem dela. Não está pensando que trazer o ladrão para a cidade significa um problema para toda aquela comunidade. Então, com isso, né, eu acho que o Conseg trabalha sobremaneira aí nessa prevenção. Temos aí controlados os índices desses tipos de crime. Temos aí um patrulhamento efetivo, né? Tive até esse atraso que a viatura que ia me pegar, que hoje eu estou de folga, né? Ia me pegar, me buscar. Ela estava com um transbordo de carga, que a gente achou, né? Caiu a solicitação como se fosse um delito, mas não é, só um caminhão quebrado aqui atrás. Então, ela estava com essa demanda e acabou que tudo que a gente recebe, a gente vai lá e verifica, né? Por quê? Não sabemos se é um transbordo de carga roubada ou se é um caminhão quebrado. O que a polícia faz? Vai lá e verifica. Por quê? Porque um dos senhores solicitou a averiguação da Polícia Militar. Isso é excelente para o município, né?
Tem 2 caminhões na frente da sua casa, passando a carga de um caminhão para o outro. O que será? Eu vou lá, a pessoa, né, o cidadão vai lá ver o que é? Não precisa. Liga o 90, a viatura vai lá e verifica se é um transbordo de uma carga roubada, se é um caminhão quebrado, qual é a situação, né? Como aconteceu aqui, não era nada. Agora vamos para uma próxima fase, que é uma coisa que preocupa bastante a gente, que eu acredito que a gente tenha que trabalhar numa parceria um pouquinho mais próxima aí da assistência social, por isso que eu falei dos senhores aí presentes hoje, é na questão do estupro de vulnerável. Nós tivemos no município a mesma quantidade de roubo de veículo como de estupro de vulnerável. Isso é muito triste socialmente falando, né? Porque a pessoa que perdeu um carro para o ladrão, ela vai ter um problema, né? Ela vê o problema de segurança? Vê. Mas uma criança que sofreu uma agressão, né? Sofreu um abuso, sofreu um estupro, e é uma criança, né? Ou um vulnerável por qualquer outro motivo, eu vejo como um problema muito mais importante social, né? Até para que a gente consiga trabalhar melhor essas famílias, né? Não sei se há possibilidade de vocês, a gente passar para vocês, né? Endereços familiares dessas crianças, desses vulneráveis, para que eles tenham um acompanhamento um pouco mais permanente, um pouco mais próximos, né? Ah, já aconteceu, eu sei, mas são as nossas crianças, vão ser os nossos jovens. E a gente não sabe se ele vai estar aqui participando do Conseg ou se ele vai estar correndo da polícia. Então, são crianças que foram expostas à violência de uma forma muito precoce. Isso é importante também para a cidade. Então, acho que a gente tem aqui uma obrigação humana até, né, de se preocupar com isso. E aí o pessoal, pelo menos por parte da Polícia Militar, e acredito que para as outras forças de segurança também, todas as providências necessárias, da forma mais assertiva e da forma mais severa, serão tomadas. Por quê? Nós precisamos proteger as nossas crianças, né? Então, a gente calhou, né, da gente ter o mesmo número de roubo de veículo como de estupro de vulnerável. Então, a gente precisa reavaliar isso no nosso meio, ver onde exatamente estão pontuando essas ocorrências e fazer um trabalho em conjunto com vocês. Para não nos delongar, né, acredito que a gente vai ter todo o trâmite do Conseg também. O que a gente pode fazer agora? Eu fiz um esboço anual, né, do que aconteceu no ano de 2021, né, que acredito que essa seja a última reunião do ano. Então, eu fiz questão até de fazer esse esboço anual, para ver que nós estamos no caminho certo e que a população está nos ajudando, sim. É só a gente continuar. A gente não pode esmorecer nesse momento. As festas vão chegar, nós teremos os índices aumentados, mas isso depende mais da comunidade até do que a polícia, né? Então, tudo que os senhores, no grupo de vizinhança solidária, inclusive, eu concito aos senhores que nesse período que a gente não tiver a reunião de Conseg, que vai ser só ano que vem, né, Daniel? Que a gente trabalhe melhor os grupos de vizinhança solidária. Não tem problema, manda mensagem, incorporem aí as NAUs, mantenham representantes ativos, né? Eu vou viajar, então eu peço para alguém, eu vou viajar, vamos fazer essa parceria aí, né? Não é o meu caso, tá? Estou falando um exemplo. Eu estarei aqui. Mas, assim, a pessoa que for viajar, que vai se afastar, ok. Coloca uma outra pessoa que seja efetiva, porque esse período há uma demanda muito maior de tanto delito como roubo e furto, roubo outros também, e também nós temos também uma segunda preocupação, que deve aumentar também, que não foi um índice constado aqui, porque não é crime, nada, é o nosso índice de suicídio, né? Então, o índice de suicídio, que nós atendemos também, a gente também tem aumentado esse mês de outubro e novembro. No batalhão do 35, nós tivemos um aumento aí de uns 300%. Então, é uma coisa também que está chegando aí a um patamar desconhecido por nós, né? A gente não tinha vivenciado isso ainda. Nossa área de segurança, a gente não tinha vivenciado o quão difícil é lidar com pessoas com tendência suicida. E a gente está trabalhando isso. Inclusive, o Sargento Pedroni está nesse curso no CPI, né? Porque a gente está tendo essa demanda aumentada e a gente tem que preparar o nosso policial, tanto para que ele seja amparado psicologicamente, caso ele seja a pessoa com tendência suicida,
que nós temos uma profissão também com índice de suicídio bastante alto, e também para atender esse cidadão, porque às vezes coloca toda uma equipe em risco, toda a família em risco, né, por uma questão que às vezes a gente não é, né, o pessoal de segurança não é preparado para atuar nisso daí. Não é. Vamos deixar bem claro isso. A gente atua, mas a gente não tem essa formação. Então, eu gostaria que quem tivesse posicionamentos mais... não só questionamentos, né? Questionamento a gente deixa para o decorrer do Consegue normal, que a gente vai passar para as outras autoridades aqui de segurança e para o presidente. Mas quem tiver alguma explanação, a gente, sobre até essas questões que eu levantei aqui, a gente faz uma inscriçãozinha, vai ter a palavra, pergunta, explanação, dúvidas, posicionamentos, complementações, estamos aí à disposição, né? Edenor João Tasca, aqui em cima 835, ou pode me ligar, procurar o Daniel, procurar o pessoal que tem contato com a gente aí, ou qualquer policial aqui do nosso município. Agradeço a todos aí, ao tempo, né, e a paciência. Vou deixar a palavra agora para os demais. Obrigada. Obrigado pela atenção. Bom, os números, alguns saltam um pouco aos olhos, né, como o caso de furtos, mas acho que ainda assim, se comparado a outras cidades da região, a gente continua ainda de uma forma mais tranquila, uma forma que dê ainda para se manter uma certa tranquilidade para a população com as devidas atenções. Maria José, você tinha pedido a palavra? É uma curiosidade, tá? Criança mexe muito comigo, né? Mãe. Você falou que foram 33, isso veio do Conselho Tutelar ou de pessoas que foram direto lá para a polícia? 33 o quê? Essas 33 crianças, como é que... São 11 crianças. 11? É o mesmo número de roubos de veículos. Ah, tá. Então troquei aqui. Foi boa correção. Mas de onde que veio essa demanda para vocês? Veio do Conselho Tutelar ou foi de... Não, de populares. De populares? Isso daí são demandas via 190, tá? Então, a pessoa verificou, ou condomínio, ou vizinho, ou parente, ou pessoas próximas, né? Verificou que a criança havia sido abusada sexualmente, acionou 190 e o caso foi registrado, né, como estupro de vulnerável. É sempre assim. Conselho Tutelar, talvez eles até acompanhem as vítimas, tudo, mas eles não fazem essa solicitação para nós. Geralmente, eles já encaminham para o DP, né? Essa emergência na atitude se deve aí ao acionamento do 190. Mais alguém? Eu vou só inverter um pouquinho a ordem antes de passar para a Polícia Civil e para a Guarda. O Conselho Tutelar, o assistente social que estão presentes aqui, a Karime, ela que pediu a palavra primeiro, eles têm algum compromisso, eu precisaria sair um pouco mais cedo. E como foi tocado o assunto de vocês, por favor, se você puder vir até aqui na frente, até porque a gente vai utilizar das imagens gravadas para depois ajudar a divulgação, para aqueles que estão em horário de trabalho, não possam comparecer. E é importante esse esclarecimento, principalmente num assunto tão grave, né? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez do Consegue. Acho que é a terceira ou quarta reunião que a gente participa nesse ano. Me deixa muito feliz, porque a gente também, na assistência social, tem a oportunidade de vir aqui explanar o nosso trabalho, falar sobre o que a gente está fazendo e também acolher a demanda de vocês. Eu vou pedir se eu posso tirar a máscara, porque óculos, máscara e tudo, eu não é muito para a minha cabeça. Eu sou uma moça com 3 doses de vacina, só para... Eu vou começar falando sobre o que a Tenente Marcela falou, que é essa questão do estupro, do abuso de vulnerável. E aí a gente, realmente, a pandemia, agora com esse final de pandemia retomada, essa demanda para a gente aumentou demais. Você falou de 11... É muito mais. O que chegou para a gente, eu não tenho número porque eu não pensei de trazer, mas assim, esse número é muito maior do que 11. Desde abril, nós começamos um serviço aqui na cidade, que ele é escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência. Pode ser violência sexual ou violência física, psicológica. E a gente tem atendido essas crianças, porque o que acontecia antes desse serviço? Se uma criança ela é abusada sexualmente em casa, ela conta para a professora na escola.
né? Aí a professora vai, conta para a diretora. Aí a diretora encaminhava para o conselho tutelar. Aí essa criança já contou para a professora, contou para a diretora, ela contava no conselho tutelar. O conselho tutelar encaminhava para a delegacia. Na delegacia ela contava de novo. Se ela fosse para o IML, lá no IML ela contava de novo. Se vai para julgamento, ela tem que contar de novo. Ou seja, essa criança era revitimizada, muitas vezes, no Brasil, em média, 9 vezes. 9 vezes ela tinha que contar a história dela. O serviço de escuta especializada faz como é que funciona hoje. Nós tivemos toda uma discussão lá no começo, em final de março, para começar o serviço em abril. Nós envolvemos o Ministério Público, na época a doutora Daniela, a doutora Denise da delegacia, que foi super parceira, assistência social, saúde e educação. Nós montamos uma equipe de escuta especializada, fizemos um curso de escuta especializada e montamos um protocolo. Quem é que pode encaminhar hoje para essa escuta? O Conselho Tutelar. Então, se chega lá no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não vai falar, criança, me conte. Ele já manda para essa escuta. Chegou na delegacia, a delegacia é o que mais encaminha. Faz o boletim de ocorrência, ninguém vai ouvir o que essa criança tem para falar. Nós vamos ouvir. E quando ela precisa passar em vários canais, ela leva o nosso relatório, ela não tem que ficar repetindo. Isso tem acontecido desde abril. A doutora Denise nos cedeu a sala da delegacia, porque a delegacia tem uma brinquedoteca lá na sala perto ali da mulher. Não é. É só a escuta, né? A gente tem profissionais, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Por quê? A gente envolveu a educação, porque, por exemplo, se for uma criança que usa língua de sinais, tem uma pessoa da educação que fez o curso junto com a gente. Se tem uma criança que tem algum atraso de desenvolvimento e precisa de um psicopedagogo, ela está junto com a gente para acolher. Usamos a sala da delegacia até então, e isso vem ocorrendo. Eu não tenho os números para falar, mas eu vou ser sincera. De abril aqui, eu acredito que a gente ouviu mais ou menos umas 80 crianças. E aí a gente faz esse relatório, encaminha para a delegacia, para o Conselho Tutelar e para quem pediu. O Ministério Público também pode pedir, pediram alguns, a maioria vem delegacia e Conselho Tutelar. A partir de amanhã, até foi uma coincidência, a partir de amanhã essa sala sai da delegacia, que a gente sabia que não era o local ideal, e nós montamos uma sala dentro lá da Secretaria de Assistência Social, lá no Centro de Convivência, uma sala que está ficando linda, eu saí de lá agora, estava terminando de arrumar, com brinquedos, com enfeites, bem apropriada para atender crianças. A partir de amanhã, essa escuta acontece lá, que a gente entende que é um espaço mais acolhedor, não que a delegacia não fosse, mas não é o ideal para uma criança. E também estamos ampliando, a partir de amanhã, essa escuta para mulheres vítimas de violência. Então, a gente está montando um protocolo, amanhã vamos apresentar para a delegada, para o Ministério Público, vamos ouvir também essas mulheres, porque ela também passa pelo mesmo processo. Ela foi violentada, ela conta na delegacia, ela conta no IML, e vai contando. Não, ela vai contar uma vez só, e o relatório é que vai circular sempre que ela precisa. Para mim, assim, enquanto direito social, direito do cidadão, é um ganho assim, que eu não consigo mensurar em palavras a importância desse trabalho. Eu ia falar, porque a gente vem há anos, né, falando sobre isso, pedindo isso, né? Isso. E esperando algo do poder público do Estado. Uhum. E a prefeitura tomou a frente disso agora, com esse novo governo. Isso, e fez. E aí... Fantástico. Eu estou muito feliz, na verdade eu estou muito orgulhosa, né? Eu falo que é o projeto do meu coração. A gente conseguiu, quando a gente começa e a gente vai vendo as demandas, então surgiu essa ideia de atender as mulheres, vamos ouvir as mulheres e vamos além. A gente vai montar grupos de mulheres, mas não para falar como é no NA, por exemplo, eu apanhei, você também apanhou, não. Vamos falar sobre autoestima, vamos falar sobre trabalho, empoderamento, isso começa agora... a partir de janeiro, e uma outra demanda aqui, a gente pesquisando, conversando com outras cidades, não adianta a gente só fazer todo esse trabalho com a mulher, se o homem, o agressor, ficar esquecido. Né? Embora tenha a questão da justiça, a assistência social não trabalha com esse lado, mas o que a gente descobriu?
que a gente pode trabalhar a questão com o agressor de outras formas, de tentar mudança de cultura, né? Grupos de homens que possam falar sobre o machismo, por que eu bato, o que eu fui ensinado, e como é que a gente pode começar a pensar uma mudança cultural na cabeça desses agressores, porque hoje ele bateu nessa, aí eles terminam, eles se separam, aí ele pega outra, ele bate em outra. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? Isso vai ficar um pouquinho mais para frente, esse grupo de homens, acredito que lá para março e abril, porque até a gente precisa estudar ele e formatar da melhor forma, mas ele vai acontecer porque a gente entende que não tratar o agressor muitas vezes também não tem resultado. Eu me sinto muito feliz, assim, muito mesmo, eu tenho muito orgulho desse trabalho. E assim, com a questão da pandemia, muita coisa ficou escondida dentro de casa. Essas crianças e adolescentes, essas mulheres, elas ficaram trancadas com os agressores dentro de casa. E agora, voltando às aulas, a gente sabe, a gente tem se preparado para isso, essa demanda vai explodir, porque as crianças contam na escola o que acontece. E aí a educação está toda preparada também para receber essa demanda e mandar para a gente. Só para complementar, a gente também, além de fazer isso, essas crianças que são abusadas, essas famílias são atendidas na assistência social e elas são acompanhadas de perto lá no CREAS, que fica lá no Jardim Itália. A gente tem todo um trabalho com a família também. Alguém quer perguntar sobre isso? Eu vou falando muito, então... A questão que sempre se falou aqui, quando tinha os bairros acomodados ou juntados, os moradores de rua, vocês continuaram atendendo esse período inteiro? Agora é que eu vou começar o que eu preparei. Porque é sempre uma demanda grande Sim. da população, né? Então, agora é que eu preparei. Esse foi só pessoa em situação de rua. Quando nós chegamos em janeiro na Secretaria de Assistência, nós tínhamos uma pessoa, um único técnico, um assistente social, que era o Eberson, que está aqui. Ele era sozinho para atender toda a pessoa em situação de rua que passasse ali na assistência social. E, coitado, a gente chama ele de B, porque o nome dele é muito difícil. O B quase endoidecia, porque ele tinha que atender quem chegava lá, ele tinha que sair para a rua, buscar as pessoas na rua, e era um tumulto. Várias vezes o B estava na rua, eu atendia, a gente fazia, assim, não deixava de atender, mas era tumultuado. Nós conseguimos a graça. Hoje nós temos uma equipe especializada em atendimento pessoas em situação de rua, que eu trouxe aqui. Eu vou pedir para eles ficarem de pé, por favor, porque é uma equipe maravilhosa. A Estela, assistente social de carreira da prefeitura. Kátia, nossa assistente social. E o Eberson, que também é assistente social. Nessa equipe tem mais também a Vânia, que é mais uma assistente social, que não pôde estar aqui. E o Alan, que é um educador, que faz as abordagens junto com a gente. Nós temos agora um carro que fica à disposição desta equipe. 7 dias na semana, de segunda a sexta, das 8 às 5, nós temos carro à disposição. A equipe fica lá de 8 da manhã às 5 da tarde, atendendo quem chega no centro de convivência e quem está na rua. Então, se alguém liga, olha, tem um morador de rua aqui na frente da minha casa, hoje a gente consegue ir e atender na hora, porque a gente tem 5 pessoas numa equipe que está lá para fazer isso. Para a gente foi um ganho muito grande. E aí a gente começou com esse trabalho, mas aí a gente percebeu que ele poderia ser muito maior. E aí, peraí que eu vou me perder aqui. O que nós começamos a fazer? Nós mapeamos as pessoas que estavam em situação de rua em Vinhedo por bairro. Então, a gente sabe hoje quantos são em cada bairro, quem são essas pessoas, se eles têm família, se eles não têm, por que eles estão lá, quantos anos eles estão na rua. Nós fizemos esse mapeamento deles. Essa equipe começou mesmo em setembro. Em setembro, nós tínhamos 40 pessoas na rua de Vinhedo. E aí a gente fazia abordagens constantes, ficava no pé, né? Procura, vai. Quero aproveitar, não posso esquecer de agradecer a Polícia Militar, que nos ajudou demais. E, assim, a Guarda Municipal, mas eu vou falar do Paulo especificamente, porque ele se arrepende de me dar o celular dele até o último momento, porque eu ligo tanto no celular do Paulo, gente. Tudo eu ligo no celular do Paulo, e eles nos acompanharam, porque eram pessoas desconhecidas, então a gente precisava puxar RG, vem quem são essas pessoas. Muitas vezes a Guarda Municipal nos ajudou, indo com a gente nas abordagens. Então, tem que ser, porque
o assistente social, o psicólogo, o educador, ele vai, mas o nosso objetivo é outro. Né? O nosso objetivo é conversar, entender, encaminhar, mas com a guarda municipal, não. Aí eles tem algum deve para a polícia? Aí eram outras providências que a assistência social não pode tomar, então foi fundamental. De 40 pessoas que a gente tinha na rua em Vinhedo, em setembro, hoje nós estamos com 16 pessoas. Essas 16 pessoas são pessoas que estão em situação de rua de Vinhedo, a maioria deles é daqui da cidade, conhecidos de todos nós, não preciso falar nomes, porque vocês sabem quem estão. E essas pessoas, mas tira esses 16, Karine. Não posso, porque eles não querem sair. Eu não vou falar o nome, mas todo mundo vai saber. A gente tem um senhor que fica ali perto do centro de convivência, que todo dia alguém liga para falar dele. Ele é idoso, ele é debilitado, ele está num câncer terminal. E a gente já ofereceu todos. Olha, a equipe já foi, achou a família, chamou a família. A gente achou vizinhos que eram amigos deles, que acolhem. Ele não quer. Pegamos ele, levamos lá no Lar da Caridade para ficar lá. Ele quebrou o alambrado e fugiu. Hoje ele foi para o hospital. Aliás, todos os dias ele vai para o hospital, porque ele está muito debilitado. Hoje, por exemplo, ele foi no hospital, ele tinha que ficar internado, ele falou, não vou ficar, e acabou. E a gente não pode pegar essa pessoa à força e falar, você vai ficar internado. Ou, não, você vai ficar aqui. A gente tem que respeitar a vontade dela, informar o Ministério Público de tudo que está acontecendo, de tudo que nós já fizemos. E, assim, é um direito de escolha. Nesse direito de escolha, a gente sabe também que a pessoa que está na rua, ela tem a liberdade de ficar, mas ela também não pode interferir na liberdade do outro. Nós temos trabalhado com eles no que sentido? Olha, você pode ficar na rua? Pode, mas a rua não é só sua, ela é minha também. Então, se você comeu aqui e sujou, você vai limpar. Se você fazer xixi no chão, vai ficar sujo para as outras pessoas. A gente tem trabalhado, a gente percebe que já houve uma melhora nisso, mas assim, né, é um caminho bem longo, mas que está acontecendo. O que nós temos também é a cartilha, que acho que vocês talvez já receberam. E o que a gente tem trabalhado agora, nós começamos e vai ampliar, lá na Praça Santana. A gente sabe que lá tem um núcleo que fica ali de pessoas. Nós estamos falando... Não tem mais? Elas tiraram, mas tinha. Nós fomos nos comércios, distribuímos a cartilha e conversamos com os comerciantes. Não dê comida, encaminhe para a gente. Que é isso que a nossa cartilha fala, né? Não dê dinheiro, encaminhe para a gente, porque a gente tem comida, a gente tem banho, a gente tem condições de atender essa pessoa. Outra coisa que aconteceu que foi muito interessante, a RMC fez um protocolo, e a gente tem seguido, e toda a região tem seguido esse protocolo, que é não dar passagem. Se alguma pessoa chega aqui em Vinhedo e fala, me dá uma passagem para Campinas, eu não dou. Você é de Campinas? Não, você tem parente em Campinas? Não. Então, eu não vou te mandar para lá. E Campinas também não manda para Vinhedo. A gente percebeu que isso diminuiu a circulação de pessoas que vinham e que iam. Isso é um protocolo estabelecido, a gente só compra a passagem de ônibus se a pessoa comprova vínculo, dá o telefone, a gente liga, a minha família está lá, vai me receber, aí a gente encaminha, senão a gente não manda mais. Isso foi um protocolo da região metropolitana que a gente tem visto que está dando muito certo. Na questão do abrigo, lá do acolhimento de pessoas em situação de rua, não sei se vocês souberam, mas conseguimos, enfim, alambrar o terreno, que era um problema, que eles ficavam lá, né? O terreno foi alambrado, e nós desenvolvemos também com o pessoal do próprio acolhimento um protocolo de atendimento novo, diferente do que era usado. Então, assim, hoje a nossa equipe de abordagem e a equipe do acolhimento trabalham em conjunto, os casos são discutidos em rede, tem reuniões mensais para discutir cada caso, porque a pessoa está lá, e antes o que acontecia? Ela ia e ficava. Vocês sabem disso. Morava lá 5, 6 anos, hoje não. Hoje você entrou lá, você tem um projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? A gente vai combinando, a gente vai fazendo. Eu não tenho projeto de vida nenhum. Eu sou pessoa em situação de rua, então você fica na rua. Porque o município também não vai ficar pagando para você morar
num hotel, se você não... Não, você tem que ter um projeto de vida. Isso é muito conversado, inclusive com vereadores, com a Guarda Municipal. A gente conversou demais sobre tudo isso, mas a gente entendeu que era o mais correto. A pessoa tem o direito de ser morador de rua. Então, ela pode ser. A gente vai dar todo o apoio se ela quiser sair. Agora, se ela não quer sair da rua, então ela fica na rua, que foi a escolha dela. Isso já diminuiu, inclusive, o número de pessoas que estavam lá no acolhimento. Abriram novas vagas, inclusive. A gente também fez um protocolo de atendimento que não tinha no município com a Santa Casa, com as UBSs e com a UPA. Então, assim, chegou lá na UBS, não tem família. Se tem família, liga primeiro para a família. Ah, a família falou, não vou. Aí sim, aciona a nossa equipe, a gente vai e a gente dá o direcionamento. E a gente tem ficado muito perto também do Ministério Público, porque a gente tem casos, por exemplo, de idosos na rua, deficientes na rua, que daí a gente precisa que a família assuma de alguma forma. Isso está sendo muito conversado. A cada 2 meses a gente tem reunião com o Ministério Público só para discutir esses casos de situação de rua de pessoas com deficiência ou idosos. Eu acho que eu falei tudo, amores. Meninas e meninos. Eu esqueci de alguma coisa? Não? Então, assim... Eu não sou uma pessoa com falsa modéstia, para falar a verdade. E eu me sinto muito orgulhosa do nosso trabalho. A gente trabalha muito na Secretaria de Assistência Social, assim, a gente trabalha demais. Eu falei aqui de 2 serviços, né, da escuta e da abordagem. A gente tem muitos outros serviços, mas, assim, de verdade, a gente está prezando por fazer o que é certo. Assim, a gente luta por garantia de direitos, mas a gente entende também que onde tem direito, tem dever. Né? Não é só direito. Então, a gente está batendo nessa tecla, a gente dá, mas a gente exige também um retorno, principalmente da população em situação de rua, a contrapartida deles. Então, assim, isso a gente tem lutado, tem batido nessa tecla, e essa é a direção do nosso trabalho, e vai continuar assim. Eu queria terminar agradecendo muito a minha equipe de abordagem, a equipe da Secretaria de Assistência, porque eu estou aqui falando e contando tudo, mas quem faz são eles é que planejam, eles é que conversam, eles vão para o hospital, eles vão para o dia inteiro na rua, nesse sol, chuva, à noite, a gente vai se revezando e vai fazendo o trabalho, é fantástico. E a Cristina, que não pôde estar aqui, mas sem ela, né, a nossa secretária, que nos dá todo o apoio, tudo que a gente precisa, com a Cristina não tem não. Ela é fantástica, então ela também que possibilita que a gente tenha ideias e que a gente possa fazer. Agradeço, como é a última reunião deste ano, agradeço demais o Conseg por nos ouvir desde o começo do ano, por nos abrir esse espaço para a gente poder vir aqui explicar. No começo estava tão difícil, né? Aquela situação que teve no Aquários, mas a gente lutou e a gente conseguiu. E a gente está aberto sempre que vocês precisarem, que vocês quiserem. Podem nos chamar, a gente está aqui. E também estamos lá, se vocês quiserem ir lá conhecer. Estamos à disposição. Obrigada, gente. Não perguntei se alguém quer fazer uma pergunta, né? Desculpa. Sou presidente da Câmara, né? Vim representar o Legislativo aqui. E só uma pergunta, talvez, que eu não me recordo, que na última vez a gente tivemos. Com relação aos finais de semana, plantão, esses dias que dá as buchas, né? Entendeu? Então, como que funciona com relação à polícia? Ou já tem um telefone que se possa a comunidade ligar, né? Ou atende no próprio centro comunitário? Como que formata? Dá uma pincelada nisso aí, que eu não sei se eu lembrava de alguma coisa, mas aí eu acho que esclarece para alguns. Ótimo, eu esqueci de falar disso. Obrigada, Nilton. Sim, final de semana realmente a gente não tem plantão. As ocorrências de final de semana não são tantas, acontecem mais durante a semana do que nos finais de semana, viu? Mas a gente tem essa parceria com a Guarda Municipal no final de semana. Se alguém me aciona, e com o acolhimento, né, com o abrigo, se alguém me aciona, eu ligo para o Paulo, ou a gente liga direto lá no 153, fala já é um combinado, já tem esse protocolo, então a guarda vai, aciona, ou o próprio acolhimento, como o acolhimento é 24 horas, eles também têm carro lá, se é um caso, eles também podem ir e acionam. Se tem algum caso que está na Santa Casa, ou chega na UPA, alguém chama o resgate,
aciona direto o acolhimento, porque daí o atendimento mesmo a gente faz de segunda a sexta. Ah, é um sábado à noite. Leva para lá no acolhimento, na segunda-feira a gente atende essa pessoa e resolve o caso dele. Então, final de semana, 153 ou 190 ou o do resgate que eu não sei. 193. E durante a semana, 3826-8720, Estela. 8730, que é o nosso lá do centro de convivência. Ou vocês podem me mandar o WhatsApp, porque eu acho que um monte de gente tem meu celular e a gente vai tocando. Gente, obrigada. Alguém mais quer perguntar? Fique à vontade. Vocês têm algum trabalho com alguma entidade, alguma ONG? Tem muita gente que cuida desse pessoal de rua. Tem algum trabalho com Tem. O acolhimento, ele é feito por uma ONG. Né? A prefeitura financia o financiamento e é uma ONG que faz, que é o SOS... Não. SOS Santa Dulce dos Pobres. É uma ONG de Jundiaí. Eles fazem um trabalho há mais de 60 anos em Jundiaí. Quando a gente abriu a concorrência aqui em Vinhedo, eles vieram e eles aqui ganharam. Eles estão desde dezembro do ano passado fazendo esse trabalho com a gente. E para a situação de rua, para a pessoa em situação de rua, a gente tem parceria com essa OSC, agora mudou o nome. É OSC e eles é que a gente financia. Não fala para onde que é, porque se falar o nome, ninguém vai entender. Eu também sabia que existia. Ah, o acolhimento? É na Estrada da Capela, ali próximo da Litucera. Vocês sabem o endereço, gente? 1100. Gente, eu nasci em Vinhedo, então para mim não tem nome. É ali, ó, né? É lá naquela rua. É ali na estrada. Abrigo Santa Dulce, isso. É ali na Estrada da Capela. É um acolhimento que a gente já tem esse serviço em Vinhedo há muitos anos, mas desde dezembro é essa entidade que faz para a gente, que toma conta. Mais alguém? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Carinho, obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos mesmo pelo apoio desde o início, a primeira solicitação, quando vieram o pessoal do bairro insatisfeito e com reclamações dos moradores de rua, vocês prontamente atenderam, fizeram a cartilha, apresentaram para a gente. O trabalho certamente foi mostrado para a gente que foi sempre feito exemplarmente. Então, muito obrigado a vocês, principalmente a equipe, e que a gente possa, não precisar, mas precisando que conte com vocês. Claro. Gente, eu sou a pessoa que pega o microfone e nunca mais solta, mas eu preciso falar para vocês esses números rapidinho. A gente tem números de referência de pessoas que nós atendemos, setembro, outubro e novembro, até hoje, de manhã. E em setembro, nós atendemos 177 pessoas. Em outubro, já caiu para 74, e agora em novembro, a gente já atendeu 76. Aí a gente tem uma divisão aqui de usuários de drogas e outras coisas, mas acho que esse número é bem importante. Só para vocês terem uma noção, como a gente falou que realmente estava muito. Foram 177 no primeiro mês que eles chegaram. É muita coisa. E aí o que eu acho bem interessante é que assim, 177 lá em setembro, nós tivemos 4 mulheres, o resto era todos homens. De 74 em outubro, 57 homens, só 2 mulheres. De 77 desse mês, 47 homens e 3 mulheres. Só para a gente ter uma ideia desses dados. Tá bom? Obrigada, gente. Newton, você queria a palavra? Se quiser, aí depois eu já passo para a polícia. Uma informação que a última vez a gente tinha uma conversa, né? Que parece que as guardas de Vinhedo e Valinhos iam fazer uma junção, alguma coisa assim. Isso prosperou, alguma coisa desse tipo que eu soube, parece que ia fazer um canal para Vinhedo e Valinhos, né? Só, e esse 190, porque 190 manda para... Isso para a Polícia Militar. Isso. Alguma coisa que a Polícia Militar cai em Campinas. Isso. A Marcela pode explicar melhor, mas acho que não tem um atendimento separado. Não tem isso. O 190 é um atendimento da Polícia Militar do Estado. Sim. A guarda de Vinhedo é a guarda municipal de Vinhedo. Não sei dessa informação, não tenho conhecimento dessa Parece que informação. tinha uma conversa... Não foi daqui do Conseg.
tem uma conversa, acho que do executivo, alguma coisa assim, que parece que eles iam separar Campinas, né? E uma coisa desse tipo aí, mas eu não... Então, apaga a minha informação e vamos... Mas fica a ideia aí, né? Da gente fazer uma dupla, né? Que a gente vai conseguir fazer um melhor trabalho, né? Se ligar um 190, eu cai para Valinhos, para Vinhedo, né? Não sei se existe essa possibilidade, um ramal. É do Estado. Do Estado. Batalhão todo, Valinhos, Vinhedo e Tá. Campinas. Então já cai. Então já cai. O 190 já cai para Valinhos, Vinhedo e Campinas, que é o Tá. 35º Batalhão. Tá. Agora, o telefone da guarda, né, o 153, que cai municipalizado. Municipalizado. Mas aí eu já não sei. Não. Então era só essa ideia, essa emenda aí. E estou super satisfeito com o trabalho deles. Acho que os números já demonstram que o trabalho vem sendo está sendo próspero, né? E mais uma coisa que eu falo, né? Nós temos que intensificar a educação do povo de não dar nada nos semáforos, né? Eu falo, não dá nada, encaminha, né? Então, porque eu acho que a gente vê pelo semáforo. Não tem ninguém no semáforo, começou a diminuir, começou a vir menos gente no semáforo. É a questão que os órgãos e o setor público está funcionando. Obrigado. Mais alguma consideração? Eu vou passar para a Polícia Civil, então, representando a doutora Denise, que justificou a sua ausência. Ela tinha um compromisso médico, um exame médico no horário hoje, por isso ela não pôde comparecer. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, fica até complicado de eu falar depois de duas falas tão ricas aí, né? Mas vou começar a falar pelo assunto que ficou pendente na reunião passada, em relação ao roubo acontecido ali no Aquários, roubo à residência, que teve como vítima um senhor já de idade bastante avançada. Nós conseguimos concluir essa investigação, já estamos com um dos indivíduos preso, e faltam 2 que nós já temos a identificação e o mandado, a gente só está tentando localizá-los. Como é comum, eles são da cidade de São Paulo, saem de lá para cometer esse tipo de crime aqui na cidade. Mas esse caso foi resolvido. Esse mês também nós fizemos operações nos Ferros Velhos, que são grandes receptadores, né, na sua maioria. E ainda temos outras investigações em curso, como o roubo de carga, que foi cometido essa semana, e já conseguimos avançar um pouco aí nesse caso também. E de resto, eu estou à disposição para a dúvida de vocês. Pois não, Emerson. Foi preso aí no roubo de carga, aqui da Rua do Bosque, que ele era apenas funcionário, morador, o que é? Sabe dessa ocorrência, Fábio? Da carga. Foi na Rua Grão. E ele é morador da Rua do Bosque, mas a carga foi Foi pego em outro lugar, Chegou ali na avenida do lado do Paulista. Era carga do que mesmo? Ferro. De ferro. Ah, sim. Qual que é a sua dúvida? Desculpa. Isso. Qual que é a sua dúvida, Emerson? Você não estava relacionando a ocorrência. Era funcionário, trabalhava lá ou tinha envolvimento? Não, ele tinha envolvimento. Mas ele sabia? Ele sabia da ilicitude do ato. Mas era funcionário ou ele era co-participante? Era funcionário. Ele foi contratado para fazer aquela parte do serviço. Esses furtos e roubos de motocicleta, teve algum avanço, alguma investigação que chegou aos autores? Teve uma época que teve um aumento grande desse tipo de delito, né? Sim, acho que faz uns 2 meses que nós tivemos 3, né, num mês só. Mas não conseguimos avançar nessa investigação. Até porque, assim, normalmente o veículo que vem fazer o crime, ele vem sem identificação nenhuma. Então não tem leitura de placa, são motos comuns, então mesmo as câmeras de monitoramento da região, a gente não consegue um diferencial. O que a gente conseguiu foi saber a região que esses indivíduos eram, porque eles saíram pela Miguel Melhado Campos, sentido Campo Belo, e nós conseguimos imagens das motos furtadas e da moto que cometeu o furto lá no pedágio. Só que não conseguimos avançar mais que isso, não. Daquele roubo no centro, que
Não sei se trabalhou com aplicativo ou estava usando o uniforme de aplicativo para praticar roubo no centro. Já tem uma notícia de uma moto com o iFood, uma coisa assim que... Sim. Eu sei que na época tinha uma imagem que está sendo solicitada por vocês do centro, chegou a conseguir? Conseguimos. Essa investigação ainda está em curso e já está bem próxima do final. Mais alguma consideração? Obrigado. Paulo, você tem alguma coisa da guarda que você gostaria de contribuir, acrescentar? Boa tarde a todos. Assim como a Polícia Militar, né, a guarda frequentemente aí atua na prevenção. Assim, a Tenente Marcela apresentou os dados, né? Ninguém quer que aconteça, mas infelizmente onde tem pessoas tem problemas e a gente faz de tudo para minimizar isso. E ressaltar também que é muito importante a atuação da comunidade junto aos fatos, porque às vezes a turma, alguém da sociedade vê algo estranho, fica pensando, ligo, mas não ligo, não pensa, liga, né, tenente? Que daí nós estamos prontos a ir verificar e tirar dúvida. É melhor pecar para mais do que não fazer. Então a ação da sociedade é muito importante também na prevenção. E frequentemente nós temos feito, junto com a Polícia Militar, a Operação Interior Mais Seguro, né, junto com a Polícia Militar, trabalhando em cima das estatísticas, fazendo saturação, bloqueios, patrulhamento. E estamos aí, a guarda tem N, assim como eu falei para o Coronel Guide no início, né? Ele falou, e a guarda, como vai? Eu falei, a guarda hoje, ela faz de tudo e mais um pouco, mas é importante isso e eu fico muito contente em poder estar contribuindo com a sociedade vinhedense. E só para esclarecer a dúvida do presidente da Câmara, a Guarda Municipal, a ação dela já diz tudo, Guarda Municipal, restrita ao município. Fora as divisas do município, ela interage com a outra guarda, passa informações, caso aconteça algo aqui em Vinhedo, a gente passa as informações para Valinhos, Louveira, para estar atenta e estar coibindo os delitos que eventualmente acontece aqui, pode correr para lá e vice-versa. Então esse trabalho em conjunto existe, mas não físico. A guarda agir lá em Valinhos e Valinhos aqui, mas e sim em troca de informações. Correto? Então, a minha palavra é isso, não tem muito a dizer, a Tenente Marcela já disse tudo, e estamos trabalhando juntos para uma Vinhedo melhor sempre. Eu também queria aqui agradecer a Guarda Municipal de Vinhedo, porque até dos últimos delitos, de todos, né? Mas dos últimos delitos aí, a precisão, a dedicação, né? Até no apoio logístico mesmo, né? Porque a Guarda, ela é uma instituição, a Guarda Municipal de Vinhedo é uma instituição presente, né? Então a gente sempre está passando pelas viaturas. À noite eu tenho visto bastante as viaturas da Guarda em patrulhamento, em pé, né? Nos diversos locais aí do município. Então eu acredito que essa parceria é o que a gente fala, né? Independente de qualquer comando ou instituição, né? Quem está na rua na noite aí, fazendo o serviço que a gente faz, né? Tanto a Polícia Civil como a Guarda Municipal, a gente acaba sendo unido até por necessidade, por desenvolver e pela vontade, né? De realmente, se acontecer um crime, de prender o ladrão, de localizar, né? Tivemos aí nas adjacentes, aí tivemos um roubo com redução de vítima no município de Valinhos, né? Fugiu para Campinas, aí fizemos aí uma força-tarefa, apoiamos as viaturas de outro batalhão que pegaram o indivíduo, resgataram a vítima com vida. Então, assim, é bastante importante essa parceria, né? A polícia tem um pouquinho mais de facilidade, né? Porque a gente está de uma forma mais
espalhada, né? Não é tão restrito ao município. Mas a guarda aqui de Vinhedo, ela está de parabéns. Ela tem uma parte fundamental no controle desses números que eu passei para os senhores. Obrigada. Agradeço, então, ao Paulo, Guarda Municipal. Emerson, se quiser a palavra também. Queria falar aqui do livro da Vizinhança Solidária, né? A gente esteve presente, eu estive representando o Conseg, junto aí com o Niltinho, que presenteou aqui o Conseg com o livro, né, do Coronel Telmo, né? E queria que, Tenente, se você pudesse falar mais um pouquinho do livro. Teve uma apresentação na Quarta Companhia, né, sobre esse livro também. Teve lá uma apresentação. E deu uma pequena mudança, né, no trabalho, intensificou mais, né, por causa da pandemia, e a gente tem que interagir mais, trazer o pessoal, divulgar esse trabalho da Vizinhança Solidária, ser mais solidário, né, mais participativo, para que esse trabalho ele tenha continuidade. Então a gente conta com todos, né, com a participação. Tem o pessoal que está sempre conosco aqui, tá bom? Falar mais alguma coisa? Sobre a vizinhança solidária, pessoal, a vizinhança solidária hoje é uma das ferramentas mais eficientes, né, de apoio à segurança pública do Estado, pelo menos, né? Acredito até como um todo. Então, por quê? Os grupos, né, em que se inserem os participantes das devidas regiões em que a vizinhança solidária está sedimentado, eles têm um índice muito reduzido de crimes na linha do tempo. Então, assim, a gente pode achar que é somente... Claro, né, tem várias demandas nesses grupos de vizinhança solidária, eu faço parte de alguns deles, mas, assim, o público participante desses grupos, eles ajudam tanto a segurança pública que eles não têm a noção do quanto eles são fundamentais para que a gente consiga combater ou prevenir delitos. Então, é um carro parado, é uma pessoa parada, é um casal encostado num carro que não é deles, né? Porque hoje em dia a criminalidade ela está evoluindo no sentido criativo dos atos preparatórios ali para o crime. Então, vem um casalzinho de mão dada, né? Que aconteceu isso, foi por Campinas, né? Casalzinho de mão dada, você acha o quê? Que é um casalzinho passando e indo para algum lugar. Aí eles encostam num veículo, o rapaz abre o veículo e furta o carro. Então, assim, de repente, o que acontece? A pessoa que é moradora, ela sabe que aquele casal não faz parte daquela comunidade. Então, os grupos de vizinhança solidária têm um objetivo formal de trazer fatos atinentes à segurança para o conhecimento das instituições de segurança. E quando isso acontece, né, independente de todas essas atualizações do Vizinhança Solidária, a participação do povo hoje, da comunidade hoje, é o que faz a diferença na região onde a gente mora. Obrigado. É difícil, às vezes, a gente conseguir mobilizar um bairro, né, numa cidade mais segura. Eu, às vezes, até comento na minha profissão, eu sou advogado há 15 anos, eu tinha paixão pela área criminal, pensei na época de final de faculdade ser delegado, depois a vida me levou à advocacia. E é uma área criminal, a área que eu gosto. Criminal não só defender bandido, porque é atribuição da Constituição Federal, mas também de assistência de acusação, que muitas vezes eu faço, né, tá do lado do Ministério Público. É uma área que eu gosto de trabalhar também, mas eu vejo até na minha profissão que é difícil em Vinhedo, porque Vinhedo tem tão pouco crime que até advogado criminalista aqui acho que morre de fome, vai ter que advogar na área criminal para outra região ou então fazer divórcio, que esse ano, desde a pandemia até agora, eu fiz 27, num escritório que sou eu mais 2 sócios. Na pandemia é absurdo, hoje 2. Então é absurdo o que tem de demanda, o que teve de demanda durante a pandemia, e desses 27 divórcios, como já foi comentado aqui, acho que quase 50% teve algum envolvimento com violência doméstica. Então, durante a pandemia, isso agravou muito. E por ser uma cidade tranquila, eu vejo na minha profissão e vejo isso não consegue, é difícil mobilizar as pessoas para a vizinhança solidária, né? O bairro está tranquilo, ninguém se manifesta. A partir do momento que tem 2, 3 ocorrências no mês,
aí já começa a aparecer nas redes sociais demandas, já Vinhedo já virou inseguro, já virou perigoso. Quando chega a 5, 6, então, aí é o lugar pior do mundo, às vezes moradores começam a vir aqui, a culpa é da PM, a culpa é da Guarda, a culpa é da Polícia Civil, principalmente nas redes sociais. Aí a gente convoca para vir, convoca para o bairro se unir, e isso, quando acontece, é momentâneo, né? E depois acaba normalizando a situação, que é uma coisa muito pontual, e as pessoas não nos ajudam também. Mas o trabalho é assim mesmo, vamos continuar insistindo, não vamos desistir. O Emerson até comentou comigo que às vezes ele também fica um pouco cansado dessa coisa de tentar mobilizar a população, mobilizar os outros bairros de Vinhedo, porque esse especificamente é bem mobilizado, mas a gente sofre, né? O Coronel Guide ficou bastante tempo e não consegue, sofreu também. Eu acho que isso vai ser sempre assim, né? Uma cidade tranquila. Eu vejo alguns outros bairros aí em São Paulo, por exemplo, a Moca, que eu frequento muito, o Consegue da Moca é super ativo, porque já tem bastante ocorrência, já tem homicídio, pouco tempo atrás, senhorzinho de idade, tem rua de comércio grande que tem muito furto, então acaba acontecendo as pessoas se mobilizarem mais e ficarem mais atentas. Em Vinhedo, a tendência é um relaxamento, mas nós vamos continuar insistindo. E até, só para complementar, nas redes sociais a gente vê muito, né? Facebook, Instagram, o pessoal comentado aumento de violência em Vinhedo. Pelos índices a gente viu que não é assim. Agora eu acompanho, tanto que eu gosto de viajar, muitas outras cidades, até da região e de outros estados também. O aumento de criminalidade, não uma explosão, mas um aumento, isso aí aconteceu logo depois da pandemia, de forma muito veemente, porque as pessoas ficaram muito em casa, então quando saiu, aumentou mesmo, né? Estava todo mundo em casa, não tinha gente furtando celular no centro. As pessoas voltaram ao centro, voltou a ter aumento de índice de furto de celular, por exemplo. Isso é aqui, em Curitiba, que eu acompanho bastante, interior geral, praia, então, litoral sul de São Paulo, está uma explosão lá, que você entra nas redes sociais lá, e todo mundo reclamando da violência de lá. Então, não é uma coisa pontual de Vinhedo, é importante a gente sempre rebater nas redes sociais que Vinhedo continua tranquilo, né? Bom, se não tem mais considerações de ninguém, eu gostaria de pedir agora, só nesse final, para a gente vai entregar uns certificados aqui, que até o Emerson ajudou a gente a produzir, com muita gratificação, as pessoas que se envolveram e nos ajudaram nesse primeiro período do Consegue dessa nova gestão. Estamos à disposição. A próxima reunião vai ser só o ano que vem, provavelmente só fevereiro, mas ainda vamos discutir entre a diretoria local. Esperamos contar com a Dani sempre que necessário, mas vamos ver a questão de horário também, que tem gente, população, do comércio, que às vezes pede para a gente voltar a fazer à noite, para os policiais que trabalham o melhor de dia. Então, até lá a gente vai se reunir, vai discutir e apresenta para todos vocês, através de imprensa e nos nossos canais e grupos, os horários de programação do próximo ano aí, das reuniões do Consegue. Emerson, se você puder me ajudar aqui com os certificados, então obrigado. Acho que é uma das pessoas que mais estão engajadas no Consegue desde o início, né? É uma das tutoras mais engajadas. Trabalha aqui deu certo com o apoio dela mesmo. Obrigado. Tá? Tenente? Obrigado pelo apoio ao Conselho, né? Polícia Militar, tá bom? Vou pedir que encaminhe ao capitão Fábio e ao Pedrone, que também está sempre do lado da população. O Pedrone está sempre da gente. E nesses anos faz parte do nosso grupo aqui de moradores do bairro, né, Dani? O Pedrone. O Pedrone. Sempre, desde 5 anos atrás, quando a gente fundou, sempre esteve presente, dá um apoio, está sempre dando uma orientação para nós. Tá bom? Guarda Municipal, que sempre apoia a população também, se pode representar. A instituição aí, obrigado. Vou pegar aqui o Lucas que o André veio, né? Lucas. Quero entregar aí para um dos membros da equipe, esse é o do Lucas, né? Que tem feito um bom trabalho aí, está sempre nos atendendo também. Está sempre perturbando aí no telefone. Ó, aqui tem da doutora Denise, do André.
da Ivone? E aqui está a CIV. A CIV, está aqui. Por favor. Senhor Mariano. A CIV também entrou com um apoio mais recente, principalmente com o Detecta, que está sendo fundamental aí para a cidade. Zé, obrigado, Zé. Quero falar aqui da CIV um pouquinho. Eles abraçaram aí o projeto que veio do Conseg, né, através do Coronel Guide, que é o Detecta, e eles estão empenhados em vestir a camisa, estão divulgando o sistema de câmeras do Detecta aí nos condomínios, para os comerciantes, para aqueles que quiserem dar um apoio no sistema. Né? Certo, Zé? Esse é o trabalho da CIV, que a CIV está fazendo a parte que já tem 25 câmeras. Eles vão fazer o centro seguro monitorado, né? E junto com esse monitoramento do centro que é da CIV, vai ser colocado acho que 5 ou 6 câmeras do Detecta. Já tem uma. Obrigado. Então, novamente agradecer a presença de todos. Dani, obrigado pela hospitalidade, que várias vezes ele socorreu aqui. O pessoal da CCC que nos ajudou também, tanto na divulgação eletrônica e também, quando precisamos do espaço, fomos prontamente atendidos. Então, obrigado ao Bispo Betão também, que nos recebeu muito bem lá. E, então, agradeço a todos novamente e contamos com a presença de todos e a divulgação principalmente, né? Nos bairros onde moram, nos amigos, a CIV já tem nos ajudado, mas que puder divulgar para que no próximo ano a gente traga mais pessoas que conseguem, mobilize vizinhança solidária, para que a Marcela chegue um dia aqui e fale que os índices estão menores do que esse ano. Esse que eu acho que é o objetivo de todos. É o né? objetivo. Então nós vamos correr atrás e vamos continuar ajudando a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Obrigado. Tá certo.